Irmãos, a paz do Senhor, o grupo Dicas de Pregação. Eu quero trazer aqui uma palavra no Salmo 91, versículo 1, para a nossa meditação. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Quando nós falamos da sombra do Onipotente, nós temos que ter em mente que essa sombra, ela nos aguarda e nós a ansiamos. Nós encontramos na sombra do Onipotente pelo menos 7 coisas fundamentais para a nossa vida e nelas nós devemos nos abrigar. A primeira coisa que nós encontramos no Salmo de número 91, na sombra do Onipotente, é livramento. A primeira coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente é livramento. Veja comigo, o versículo de número 3 diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, na sombra do Onipotente, nós temos livramento. A segunda coisa que nós encontramos está no versículo 4, que diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te guardará. A verdade é o teu escudo e broquel. Então nós encontramos, em segundo lugar, na sombra do Onipotente, a proteção. Deus está dizendo: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A verdade do Senhor será o teu escudo e o teu broquel. A terceira coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente é a firmeza. Veja, versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos repetir. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando nós meditamos aqui no Salmo 91, nós vamos para a quarta coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente, que é a ascensão. Versículo 14, se você puder acompanhar, diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, nós temos aqui a ascensão. A quinta promessa, a quinta coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente é a companhia. Veja comigo o versículo de número 15, a parte A. Ele me livrará, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia. Então, a quinta coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente é a companhia de Deus. A sexta coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente, no Salmo 91, ainda é no versículo 15, a parte C do versículo diz assim: dela, da angústia, eu o retirarei e o glorificarei. Então nós temos que ver aqui no versículo 15, nós temos duas coisas que nós encontramos referente à sombra do Onipotente. A primeira é a companhia de Deus e a segunda é a saída, o livramento que Deus nos dá, a solução de Deus para qualquer problema, é a saída prometida por Deus. Veja o que está escrito: e dela eu o retirarei e o glorificarei. E para encerrar, a sétima coisa que está no Salmo 91, a sombra do Onipotente. O que nós vamos encontrar na sombra do Onipotente é a salvação. Versículo 16 diz assim: fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Então, a sétima coisa que nós encontramos na sombra do Onipotente é a salvação de Deus para a nossa vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Então, nós temos aqui esse breve esboço, resumo de uma mensagem importantíssima que nós podemos concluir da seguinte maneira: talvez o calor dos problemas estão nos atormentando de forma tão poderosa na nossa vida e tirando talvez a nossa paz e muitas vezes a felicidade, mas nós nos convidamos, nós nos damos aqui essa liberdade de falar através da palavra de Deus, que nós temos um convite para estar debaixo da sombra do Onipotente, e certamente lá nós encontraremos refrigério para a nossa alma, para a nossa vida e para tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, existem 7 coisas na sombra do Onipotente, e eu quero trazer isso em tom profético para a sua vida, que é: a primeira, na sombra do Onipotente tem livramento para você, tem proteção para a sua vida, tem firmeza para os teus caminhos, tem ascensão na tua história, tem a companhia de Deus que não vai faltar, tem a saída de Deus, a solução de Deus para os seus problemas e a salvação para a tua vida. Amém.